60 mil contratos em 5 minutos. Foi isso que aconteceu de 10 a 15 minutos antes da divulgação do payroll do mês aí de janeiro, que foi divulgado no dia 10 de janeiro de 2025. Eu quero conversar um pouco sobre a parte macro desse payroll. É bom a gente recapitular o que aconteceu, mostrar para vocês o que a gente fez aí no MacroFloor. Se você não sabe, o MacroFloor é a nossa sala de estudos de mercado ao vivo que fica dentro do terminal, aqui na descrição tem o link. E esse payroll teve uma particularidade muito interessante que é importante a gente revisar, que foi algo que aconteceu antes, né? Tem a galera que opera durante e também deu sim oportunidades para operar depois desse movimento. Então a gente vai olhar isso na tela, a gente vai conversar aí como que esse dado impacta o mercado financeiro, como que a gente faz para tirar proveito disso. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que o payroll, ele é aí um relatório que ele vai mostrar pra gente como que tá a força de trabalho da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, né? Então ele vai divulgar a taxa de desemprego, ele vai divulgar o ganho médio por hora trabalhada e vai divulgar o payroll, que é o dado principal ali, tá? Então, dentro disso, como a gente tinha aí um Fed em dezembro que deu sinais para o mercado no discurso do presidente do Fed da reunião de dezembro, de que poderia haver uma pausa ou uma redução desse corte de taxa de juros. O que aconteceu depois disso foi que esse payroll, o mercado estava muito atento ao sinal que ele ia dar em relação à força de mercado de trabalho. Por que isso impacta tanto o mercado financeiro global? Porque se o mercado de trabalho dos Estados Unidos estiver muito aquecido, isso aí corrobora para a inflação também aumentar, né? Então, em um cenário de aumentar ou de diminuir juros, vai ser um dado que vai impactar o mercado financeiro global. O que acontece é que muitas vezes a gente percebe antes do dado o mercado começando a tomar uma posição em cima disso, na leitura de fluxo que a gente faz na sala, né? Às vezes dá para pegar isso antes, às vezes não dá, às vezes a gente tem que esperar regiões de pullback para atuar a favor desse movimento macro, tá? Completamente macro, não é um operacional só técnico, não é um operacional que você vai olhar só para fluxo, só para gráfico. Você precisa entender o que está acontecendo no mercado financeiro global para você tomar a sua decisão. A gente tem aqui na equipe várias ferramentas para te ajudar com isso. Tem o Morning Call, tem o Macro Talks, tem todo o terminal que é todo estruturado para isso. O meu foco aqui hoje com esse vídeo é a gente vir para a tela olhar esse movimento com mais detalhe e eu mostrar para vocês o que deu para fazer depois. Então vamos para a tela. Então vamos lá, pessoal. Começando aí. Primeira coisa que você precisa saber é que a gente tinha toda a preparação do relatório que é divulgado pela equipe às 6 da manhã no dia do payroll aqui. Com toda a preparação, né, para você se preparar para operar esse dado. A gente tinha aí uma expectativa de 164 mil, né, para o NFP. Taxa de desemprego esperada era 4,2 e o salário médio por hora trabalhado esperado era 0,3. E a equipe já deixa aqui toda a preparação das possíveis reações que o mercado pode ter se você for operar os índices do americano, se você for operar commodities, moedas e também o rendimento aí dos títulos do governo. Então, toda a preparação está aqui. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que a gente fez. Dentro aqui do MacroFloor, a gente tem essa explicação de mercado ao vivo, tá? E o que estava acontecendo aqui? Eu puxei aqui às 10h08, que esse movimento começa agora. A gente tem aí o mercado, fez uma puxada de alta, muito pela UBS aqui também, alguns players. Fez uma pernada de correção, mais ou menos na metade desse movimento e está segurando. A gente sabe que se o payroll estivesse mostrando um mercado de trabalho menos aquecido, esse movimento poderia virar todo para baixo aqui. Então a gente estava esperando aí esses dados saírem. E começou a chamar a atenção um pouco a dificuldade já de perder essa região aqui do 75. O player da Tullet, que no dia estava comprado, ele começou a realizar bastante. E eles realizavam, chegava aqui, eles voltavam comprando mais. E chegava no 80, perdia o volume de compra.
Então, quem é um trader mais experiente sabe que o mercado ele fica muito nessas microestruturas laterais, eles ficam girando aí o preço deles até o dado sair. O que não foi o que aconteceu. Vou dar play aqui, né? A gente não fez nada aqui nessa região. Eu não fiz nada, alguns membros pegaram, outros não. Mas estava muito evidente a dificuldade de perder a VWAP. Não que VWAP seja um setup e uma fórmula, a gente não opera setup, né? A gente opera leitura. A gente lê o mercado, lê o volume, entende o que está acontecendo no macro. Observa aqui o tanto de venda que entra, já tinha tempo que entrava muita venda nessa região aqui, né? Eram 10 e 8 aí. E o preço segurando. E aí começou a ter uma característica atípica. O que eu quero dizer atípica? A gente está na tela todos os dias, aí o ano todo, no payroll. E o player é alguém, né, operando pela casa da UBS. Começou a ter uma urgência muito grande. Ó, já começa a entrar a venda e o preço não cai. Ó. Mais 1.000 lotes e o preço já negociando a 78. A gente já vê que o spread, o deslocamento do preço na mão do comprador estava com uma certa facilidade. O que exigiu aqui esse dia? Né, o que esse dia exigiu da gente em termos de preço, né, pessoal? Como esse player ele começou a montar uma posição muito agressiva antes do dado, é o que vocês vão ver aí. Ó, observa o que o player pela UBS vai começar a fazer agora no book. Dá uma olhada aqui que ela está fazendo no book de ofertas. Ela colocou 1.000 lotes aqui no 79, ó, presta atenção aqui, ó. E ela já comprou 7.000 contratos. Observa o que vai começar a acontecer. E fica com seu olhar no book e aqui, tá? Nesse momento, 10h10 da manhã, faltando 20 minutos para ser divulgado o payroll. Começa aí. Ó, ela escorou mais 3.000 contratos aí. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Ó, vem XP e Tullet vem tomando máxima com ela aí. A gente tem aí a região da máxima. Observa que ela comprou já 13.000 contratos, ó, nos últimos 5 minutos. E esse lote dela tá deslocando o preço na máxima. Então, assim, aquela absorção monstra que eu expliquei que estava acontecendo aqui embaixo, puramente técnico, né? Se a gente fosse falar só de fluxo, beleza? Foi. Observa isso aqui, pessoal. Só com renovação no Superdome. Observa ela renovando, ó. Renovou mais 3.000, subiu os lotes para 89, ó. Subiu para 90, ó. Bateram para 90 os lotes dela, ela vem, ó, já vieram tomando para cima 91. Olha a urgência de compra 20 minutos antes do payroll ser divulgado. Olha isso. Cara, eu olhei para isso aqui, beleza? Ok. Não tem como eu sair, como diz os antigos de mercado, não tem como eu sair catando lata aí. O que é sair catando lata? É você tentando comprar máximo aí, só porque você perdeu o preço ali do 75, 74. Eu tinha um ponto de cálculo aqui para cima, tinha um ponto de cálculo aqui no 125, mas esse fluxo de compra, olha o que o player da UBS está fazendo no book de ofertas. Olha aqui, pessoal, só tem ela querendo comprar, ó. Ela tá comprando com HFT, ó. Olha isso, ó. Colocou mais 1.000, Genial bateu os lotes dela. Ó, olha o apetite comprador, só tem compra. E a gente olhando isso aqui, né? Era 10h12. 10h12 da manhã. E foi essa agressividade aí. Observa um fator aqui, pessoal, que é muito perigoso. Muita gente vende porque está numa região de resistência com esse fluxo comprador. Isso é muito perigoso, né? Então, observa aqui o comprador renovando já a região do 95, ó. Observa o tanto de venda que entrou e o preço está onde? Na máxima. Isso mostra que tem o quê? Olha aqui, ó, a UBS fazendo a mesma coisa, ó. A gente não tem como afirmar que ela sabia de alguma coisa, que esse fluxo era por causa do payroll. Mas observa o tamanho
que ela já entrou? 26 mil contratos em 5 minutos. Olha o tamanho da barra. Ou seja, tá deslocando o preço, tá efetivo. Aí você fala assim, cara, tá, faltam 17 minutos para ser divulgado o payroll. Chega um cliente pela UBS comprando 28 mil contratos em 5 minutos. Que urgência é essa? E aí, diferente do outro payroll, que inclusive eu postei para vocês aqui, que foi no dia payroll de dezembro, né, que a gente fez uma compra, mas já foi completamente diferente o cenário desse. Ó, olha o que ela fez de novo aí. Olha isso. De novo. Então, assim, uma urgência em comprar e totalmente fora do padrão. Olha aqui, ó, 30 mil contratos, ó. O que você teria que fazer aqui? Primeiro, não caçar topo, de jeito nenhum. Segundo, esperar. Né? Que foi o que a gente fez. A gente esperou o dado sair. E eu entrei comprada depois no micro pullback, depois que ele definiu uma região para ter um gerenciamento de risco. Olha lá, gente, o book, ó, mais 2 mil contratos. Então, assim, foi um movimento que tem que fazer um vídeo sobre isso, não é comum. Por quê? Isso que não acontece todo dia. Então, assim, a pergunta era como que esse cara sabe disso, né? Que aí depois o payer veio muito alto, o mercado explodiu. E, assim, esse fluxo, a gente não pode afirmar que esse fluxo antecipou o payer, é muito complicado, pode ser qualquer coisa, pode ser tudo. Mas estranho é, né? E aí veio esse fluxo aí forte, pelo player da UBS, ó, ela não para, ó, mais lote, ó. E você observa que não é um lote, assim, aquela característica de cancelamento, né? É literalmente urgência e necessidade de comprar e aceitando pagar sempre mais caro, sempre mais caro, sempre mais caro. E aí, pessoal, em 5 minutos a gente vê ela já com 46 mil contratos antes dos dados do payroll sair, né? Eu vou acelerar aqui para vocês, porque ela chegou a ficar aí com mais de 60 mil contratos, e eu vou colocar aqui mais pra frente, tá? Mas aí, resumindo aqui, eu falei pro pessoal, pelo amor de Deus, não vender contra isso aqui, só porque chegou numa região, na sala ao vivo. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez aqui, tá? Depois do dado que veio aí, foi divulgado um dado aí, bem hawkish, né? Então, moedas aí como Minidoll, inclusive aqui, né? Ele é um dado que vai mexer mais para a compra, que foi o que aconteceu. Só que a gente teve que esperar o mercado digerir tanto essa urgência aqui da UBS, quanto digerir os dados aí e esperar o mercado fazer algum tipo de região para entrar a favor desse movimento. Acelerei aqui um pouco para vocês. E aí, o que aconteceu? Quando saiu o dado, né, às 10h30, o mercado já estava aqui na região dos 130. Eu tinha um ponto de cálculo que a gente usa algumas regiões no Macroflor aqui na região do 20, do 25. Esse ponto aqui era importante, tá? 25. E se você observar, ela já estava aí com 105 mil contratos. Isso aqui é muito atípico, é muito incomum de acontecer dessa forma. E o que começou a acontecer? O mercado começou a definir aí uma microestrutura nessa região aqui do 20 ao 25. Se você observar, aqui esse candle de 10,40, ele fez um pavio no 24, ele rompeu a região, ele veio aqui um novo candle e ele começou a acumular aqui na máxima, na região da abertura do dia anterior. E ele começou a fazer uma região aqui, ó, se você olhar assim, do 20, 22, 25 até o 30. Como que estava acontecendo isso? O comprador perdia volume aqui, nessas regiões aqui do 30, 32,
e chegava aqui, tinha exaustão de venda com absorção. Qual foi o problema desse payer, pessoal? Caro, né? O mercado trabalhando acima de 1% de alta, tava caro. Então, eu joguei aqui mais ou menos no 10P, que é um gráfico que dá pra gente ver melhor essas regiões de acumulação. Ficou bem evidente essa acumulação que estava acontecendo aqui, né? Esse topo, aí rompeu, ele fez essa acumulação aqui e veio testar a região aqui do 25, tá? O que eu tive que fazer aqui? Eu entrei com a mão menor, tá? Depois eu entrei aqui, eu vou mostrar para vocês exatamente o horário que eu cliquei. Porque uma particularidade desse dado foi que estava caro já. O movimento aconteceu antes. Quem pegou o movimento antes, tomar no topo aqui só com a UBS, ótimo, lindo. Mas aí o que começa a acontecer aqui, né? Se a gente olhar para o fluxo, observa que começa já a perder volume de venda, ó. Isso aqui não é volume de venda. Quando a gente olha para os últimos 5 minutos, ela ainda está comprando. Entra um bloco de venda aqui, ó. Observa que começa a entrar venda, começa a entrar venda. Vem testar a região de variação de 1%. E aqui eu já estava atenta para entrar nessa região aqui, que era um ponto importante também para mim, tá? Era um ponto de interesse que a gente usa no macrofloor. Na verdade, era toda essa região aqui, ó, tá? E comecei a ficar de olho nessa região aqui do 20, né? Exigiu, esse dia não fez pullback aqui embaixo. Aconteceu toda essa característica que eu expliquei para você aqui no início, né? O payer veio com o mercado de trabalho muito aquecido, a taxa de juros americana começou a subir muito. Já deu uma exaustão de venda aqui na região, né? E o que observa agora que ele vai testar aqui o respirinho sem volume, ó. XP bate 1000, ó, 20, 20, 20, já vem aqui pro 22, aqui já daria para entrar. Ah, Karen, só confiando nessa absorção? Não, né, gente? Em todo esse contexto que eu tô explicando para vocês. Todo o interesse de compra do dia, com uma região de pullback rasa, com exaustão, vendo que estava tendo uma microestrutura de caixote aqui, que o mercado, quando ele faz uma pernada forte, ele acumula. E era operar a acumulação, né? Não é o tipo de operação que a gente faz, por exemplo, de mão cheia, entendeu? Não deu esse pair aqui. E vocês vão ver que deu para carregar aqui só até mais ou menos essa região aqui, que é onde foi a região que já estava travando, ó, tanto de acumulação nessa região aqui do 30. Aqui descaracterizou a compra? Não, não tem vendedor, ó. Observa que não tem vendedor no mercado, ó. Olha isso. Isso aqui não é vendedor, ó. Tá? Então, assim, claro que existe todo um contexto para você fazer uma operação dessa em uma região cara. E foi só o que deu para fazer. Entende? Então, e aí, a zeragem, onde que seria possível zeragem dessa operação? Pessoal, aqui é 30, 32, aqui não é totalmente diferente do payer de dezembro, tá? Por que eu quis trazer para vocês isso aqui? Para vocês observarem o dinamismo que o mercado muda e como a gente tem que se adaptar e se adequar com o que ele está nos oferecendo, não com o que a gente deseja. Primeiro que você achar que o mercado vai cair só porque subiu demais, não. Ainda mais num contexto de volume financeiro dessa forma, né? E começou a subir com pouco volume. Observa que está entrando um volume pequeno, né? Não é aquele volume, aquela urgência que aconteceu aqui, nesta pernada forte da vontade de posição forte da UBS, né? E como é que teria que definir o stop aqui dessa operação? Nessa região aqui embaixo. 110, um falso rompimento dessa acumulação aqui que ele está formando, né? Óbvio que se começasse a entrar compra aqui, vamos supor que começa a aparecer muita defesa de venda aqui, dá para sair da operação sem tomar o stop. A gente faz muito isso na sala, conduzindo e olhando o fluxo, né?
Mas observa que começa a caracterizar aquela acumulação quando o mercado faz um volume muito forte. Quando o mercado faz uma pernada muito forte, ele tende a acumular, ele tende a fazer um caixote. Então, o que deu para fazer aqui foi operar o caixote, porque o dado saiu 10,5. Ó, quando o dado saiu, que veio muito alto e a taxa de juros americana começou a subir, o mercado já havia subido lá daquele ponto que eu falei que estava tendo defesa, 60 pontos. Foi mais ou menos aqui, né? E aí, observa que aqui no 30 já começa a perder volume, ó. E a outra coisa, a qualidade do fluxo agora nessa acumulação de compra é totalmente diferente. Totalmente diferente, ó, perdendo volume já, ó. E foi isso que deu para fazer, operar só a acumulação depois do dado. O mercado estava digerindo isso. Aqui, ó, começou a perder volume já, ó, 30 lotes, isso aqui não é volume. E ele ficou nessa acumulação um tempão. Então, o que deu para fazer aqui foi operar uma microestrutura, digamos assim, que seria isso aqui, tá? Depois ele voltou aqui, deu mais compra no mesmo ponto, ele não perdeu essa região e depois rompeu, né? Foi embora. Enfim, o que eu queria trazer aqui para vocês? Primeira coisa, a preparação, né? Aqui já tá tudo mastigado, o que você faz num dado desse, né? Então não fica sem usar a preparação, a equipe faz essa aqui, o Mauri posta cedinho aqui, inclusive ele que é responsável por toda essa preparação. E depois, a gente no Macroflor vai ajudar a contextualizar isso. Vocês têm aí no canal o vídeo do payroll de dezembro, foi completamente diferente, né? O mercado estava numa mínima com payroll em linha, né? Então, totalmente diferente desse contexto. Karen, daria para pegar essa montagem de posição da UBS? Teve gente que pegou, aceita entrar tomando o máximo aqui só pelo fluxo, confiando que ela sabe de algo, né? Não é muito meu perfil, não faço isso. Porque eu não tinha uma região aqui para eu estopar, né? Aqui, quando ele definiu uma região para eu estopar e foi embora, eu entrei, tá? Então, hoje o objetivo é trazer e tentar contextualizar tudo isso que eu expliquei, né? O fluxo, a preparação macro no terminal, o contexto do que aconteceu antes, que é muito atípico, como você faz para reagir a isso, para você não ser pego desprevenido também, tentando vender contra um movimento muito forte desse, que a probabilidade de dar errado é muito grande, como que você faz depois para tentar pegar um respiro com um gerenciamento de risco que se adeque à sua realidade, né? E vai ter mercado todo dia, né? Depois desse payroll a gente pegou aí CPI, PPI na sala. Hoje a gente pegou o trade do Trump, tô gravando esse vídeo no dia 17, que deu aí 25 pontos. Então, é se adequar. As oportunidades vão aparecer para quem está preparado, mas a gente sempre tem que estudar os tipos de mercado, os tipos de cenário, os tipos de volume, para a gente subir o nosso nível de experiência de mercado, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quer participar com a gente, clica no link aqui na descrição. E até o nosso próximo vídeo.